Bom dia, amigo. É hora de começarmos juntos mais um dia, contando com a sua companhia, com a sua presença e na expectativa de que o dia de hoje seja ricamente abençoado por Deus, que a sua vida seja muito feliz, que os passos dados ao longo desse dia sejam dados na presença de Deus, que as decisões tomadas sejam conduzidas por Deus e que as experiências vividas sejam sempre marcadas pela presença e pela paz de Deus em seu coração. Quero falar a você que hoje completa mais um ano de vida. Meu grande desejo, de coração, é que Deus o abençoe grandemente e a nossa igreja o abraça nesse dia tão especial. A todos vai aqui o convite. Vamos dedicar os próximos instantes à reflexão em torno das Escrituras, da Palavra de Deus. Eu convido a lermos juntos a Palavra de Deus nesse instante, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, eu gostaria de ler com você os versículos 1 e 2, que dizem o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos crentes de Roma e aqui traz algumas recomendações muito especiais. Primeiro, eu quero lembrar que ele se dirige a pessoas que já conheciam o Evangelho, que já conheciam a Cristo. É a estas pessoas que ele se dirige para falar de uma proposta interessante. A apresentação do corpo como sacrifício vivo. O que queria dizer Paulo com isto? Primeiro, ele queria mostrar que no Evangelho a proposta é diferente da proposta encontrada em algumas culturas, tradições e religiões pagãs. A ideia do sacrifício físico desaparece na proposta do cristianismo. O que ele chama de sacrifício aqui é o culto racional, é a dedicação consciente a Deus. É o estar diante de Deus pronto e disposto a lhe prestar adoração com a sua vida, não com a sua morte, não com o seu sofrimento, não com o seu sacrifício. E a Bíblia nos ensina que o sacrifício físico não tem nenhum efeito ou diferença diante de Deus, uma vez que todo o sacrifício já foi feito por Cristo na cruz. Mas a entrega de nossa vida como um sacrifício vivo. Esse sacrifício deverá ser santo, deverá ser agradável a Deus. Significa dizer uma vida, uma conduta, uma caminhada que agrade a Deus. Isso nos reporta, então, ao que mais a Bíblia fala sobre nosso modo de viver. Gostamos de dizer que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Nossa regra de fé porque é nela que conhecemos o Evangelho de Cristo. É a partir dela que desenvolvemos nossa fé em Cristo. É na Bíblia que nossa confiança é nutrida, nossa esperança é alimentada. Podemos confiar exatamente baseados naquilo que a Bíblia nos ensina. É nossa regra de fé porque a nossa fé é baseada exatamente naquilo que encontramos nas Escrituras, em seus ensinamentos, em sua mensagem, em suas ideias, em seus conceitos e em seus princípios. Por outro lado, ela é nossa regra de fé porque é dela que extraímos nossa norma de conduta. É nela que aprendemos o modo como devemos viver. E aqui nunca é demais lembrar que quando falamos do modo como devemos viver, não estamos nos referindo a algo estabelecido por Deus, simplesmente por critérios próprios, mas àquilo que é estabelecido por Deus como bom para nós. Seguir as recomendações, os valores, os princípios e os ensinamentos das Escrituras traz como efeito e como resultado o benefício para a nossa própria vida. A Bíblia nos lembra, por exemplo, que o que o homem semear, isso também ceifará. Significa dizer que, conquanto sejamos absolutamente livres para tomar as nossas decisões, nós seremos diretamente responsáveis pelos resultados dessas decisões. A toda liberdade corresponde uma responsabilidade. E o Deus que nos dá a liberdade, o Deus que não nos impede de errar, é o Deus que nos ensina que ao acertarmos em nossas escolhas, nós colheremos os frutos dessas escolhas e dessas decisões.
Por isso, a vida proposta por Deus é uma vida em que nos entregamos ao Senhor. É um sacrifício no sentido da sujeição de nossa vontade à vontade de Deus. Aquilo que Jesus chama de negar-se a si mesmo. Significa optar por fazer a vontade de Deus. Por outro lado, isso não implica em prejuízo algum, porque essa vontade de Deus, de acordo com o próprio apóstolo Paulo, é boa, agradável e perfeita. Por conseguinte, escolher a vontade de Deus significa escolher o melhor caminho. Eu sei que algumas vezes abraçar os princípios ensinados nas Escrituras pode exigir de nós a renúncia a determinados prazeres ou a determinados desejos imediatos. Quero lhe assegurar, no entanto, que a busca desses desejos e prazeres que não correspondem aos ensinamentos das Escrituras trará inevitavelmente consequências negativas para nós mesmos. E todas as vezes em que sabiamente escolhemos os ensinamentos das Escrituras, aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos recomenda, nós podemos ter a convicção de que colheremos os frutos e os resultados dessas escolhas. O projeto de Deus para a nossa vida, portanto, é que Ele apresentemos nossa vida como um sacrifício. Não com um sofrimento físico, como alguns poderiam supor, mas com a entrega de nosso ser a Deus, para que a sua vontade seja experimentada por nós. Este é o culto racional, consciente, coerente, que Ele espera encontrar em nós. Que a sua vida agrade a Deus por esta postura de obediência àquilo que Deus ensina na sua palavra. Que os princípios e valores das Escrituras dirijam, norteiem o seu caminhar e o seu proceder. É o nosso grande desejo de coração nesse instante. Eu quero convidá-lo a juntos orarmos ao Senhor neste momento. Pai querido, muito obrigado por aquilo que a Tua palavra nos ensina. Eu quero que Tu nos ajude, Senhor, a abraçar a Tua vontade, os Teus planos e os Teus projetos, entendendo que estes são melhores para nós. Que a nossa vida Te agrade como um culto, como uma atitude de adoração. Que abracemos a Tua vontade, os Teus valores, os preceitos que nos ensinas na Tua palavra, para que a nossa vida seja vivida sempre na semeadura de coisas boas, que sejam colhidas ao longo de nossa história. Eu Te peço que cada amigo que nos assiste neste instante tenha esta convicção, essa certeza de que vale a pena sujeitar sua vida e sua vontade à Tua vontade, e que a sua vida seja um culto racional, um culto coerente a Ti. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. O presente diário é composto por 365 textos com as mais variadas mensagens para a sua vida e de seus amigos. Família, trabalho, relacionamentos, educação, amizade, fé, esperança, amor, dependência. O presente diário leva as pessoas a conhecerem e se relacionarem com Deus Criador, possibilitando que a paz invada os seus corações a cada manhã.